Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, é bom mudar um pouco assim o estilo, né? Porque senão fica, todo mundo já sabe, agora vai dar bem-vindo, agora vai acontecer isso. É bom mudar um pouco assim, o estilo. Ai, meu Deus do céu. Eu fico todo desajeitado no início, deixo cair as coisas, esqueço as coisas, depois vai ficando mais um pouco. Vamos ler Mateus 26, versículos 36 a seguir, com muita atenção, com muita reverência. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mateus, no capítulo 26, mais uma vez eu quero conversar com os irmãos a respeito desse assunto tão importante, essencial para as nossas vidas, né? Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 46, que nessa, vale lembrar aos irmãos que muda de tradução e também de versões da Bíblia. Esse título, né, que se tem aqui está Jesus no Getsemane, alguns mudam, né? Alguma coisa diferente. Vamos lá. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Querido Deus, mais uma vez estamos na tua casa, agradecido por tudo, ó Pai. Por esta grande oportunidade de estar nesta casa. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado vitória, e eu quero agradecer, ó Deus, de todo o meu coração, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Quero me dirigir a todas as forças do mal que porventura queira atrapalhar esta reunião de alguma forma, expulsar toda obra maligna, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está repreendido todo o mal, para a glória e para a honra do teu nome, ó Pai. Pai,
dai-nos da unção do teu Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, enquanto servos de Deus aqui na terra, nós estamos em meio a uma grande batalha, a grande guerra. Essa guerra, de vez em quando, nas orações, eu conversando com Deus, diante das batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, eu falo mais ou menos assim: Senhor, não fora eu quem iniciou essa batalha. Essa guerra não foi iniciada por nenhum de nós. Essa guerra começou muito antes do ser humano existir. Muito antes. Nós entramos nessa batalha. Entramos nessa batalha, muitas vezes perdemos, eu estou falando como humanidade, né? Não estou falando de uma pessoa individualmente, mas enquanto humanidade, algumas vezes perdemos. A nação de Israel, muitos perderam, muitos ficaram prostrados à beira do caminho, né? Enquanto igreja, a igreja do Senhor, ao longo dos séculos, desde a igreja primitiva até hoje, muitas e muitas igrejas perderam a batalha. Eu eu faço menção sempre da cidade de Al-Azahir, né? Que hoje é a antiga cidade de Filadélfia, que está no território turco, né? Aquela igreja, irmão Franco, que praticamente não teve repreensão para aquela igreja. Aquela igreja, irmãos, para a tristeza nossa, lá de Apocalipse, uma das 7 cartas, né? Aquela igreja não existe mais. Naquela região, 98% da população é muçulmana. E muitos cristãos, genoides, ao longo do tempo, vai perdendo a batalha também, vai perdendo a guerra. Muitos de nós perdemos a batalha, claro que com a ação do inimigo, mas para nós mesmos, né? Para as nossas cobiças, para as nossas concupiscências, para o nosso próprio temperamento. Muitos de nós perdemos a batalha enquanto família, né? Enquanto casais. Perdemos a batalha de várias formas, de várias maneiras. E o inimigo, às vezes, em alguns momentos, triunfa sobre muitos de nós. Durante a vida, se você for fazer aí uma retrospectiva na sua vida, você vai ver que houve muitos altos e baixos, não foi? Houve momentos que você estava, eu estou falando no sentido espiritual, no quesito de comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Houve momento que você se achou no monte da transfiguração da vida, né? Se achou como que se estivesse. Houve momento que você também pensou que estava sucumbindo no mar da vida, se afogando.
Aleluia. E uma das razões que leva a gente a perder essas batalhas, irmãos, é confiar. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem, né, e faz da carne o seu braço forte, né? Isto é, confia em si mesmo, né? E principalmente no meio dos crentes, existem pessoas que confiam, pensando que está agradando tanto a Deus, que tem uma comunhão tão grande com Deus, que passa a confiar na sua própria confiança que ele tem em Deus, e deixa de acreditar que a sua vida está nas mãos de Deus, né? E que cada passo que a gente der na vida, cada decisão que a gente der na vida, cada momento, seja ele aqueles mais especiais ou menos especiais, né? Cada decisão, a cada ação, cada reação da nossa vida, a gente tem que saber que há um Deus que está nos vendo, que está acompanhando a gente. Aleluia. Isso, por um lado, é muito bom, não é? Saber que existe um Deus onisciente que está observando a gente, tudo que a gente faz. Isso é muito bom. Isso traz conforto, mas ao mesmo tempo traz também uma responsabilidade, porque o nosso Deus é santo, né? Aleluia. Diante dele, ele, irmãos, eu até gostaria de informar para mim, para todos nós que estamos aqui, que antes mesmo de pedir qualquer coisa a Deus, antes de fazer menção de qualquer pedido ao Senhor, a gente tem, além de orar, em termos assim, de estar adorar a Deus, nós temos também que pedir perdão das nossas dívidas, fala dos nossos pecados, das nossas fraquezas, e perdoar também o nosso irmão, né? Antes de fazer qualquer pedido. Existem muitas pessoas, olha para mim, irmãos, existem muitas pessoas que acham, que pensam, às vezes na prostituição, no adultério, né? Desagradando, entrando em choque frontalmente com a palavra de Deus, mas mesmo assim, ele pensa que Deus está respondendo às suas orações. O nosso Deus é um Deus santo, irmãos. A primeira coisa, preste atenção aqui, isso é muito importante, a primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida é perdoar os nossos pecados. O primeiro milagre que Deus quer fazer na nossa vida, queridos obreiros, é exatamente isso, perdoar os nossos pecados, salvar a nossa alma, resolver os nossos problemas espirituais, né, que a gente tem tantos, é verdade? É a primeira coisa que Ele quer fazer. Antes de te dar saúde, antes de te dar um casamento, antes de te dar uma casa, de fazer algum milagre especial na sua vida, que você acha que é o principal, a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, é perdoar o pecado, tá? Aleluia. E aqui é o lugar certo, né? Aqui é o lugar certo onde nós, os pecadores, temos que estar, para sempre estar pedindo perdão, humilhando na presença de Deus, dando um passo atrás, resolvendo os nossos problemas espirituais. Existe uma guerra na nossa existência. Mas eu quero lembrar dos irmãos que da mesma forma que você sofre,
Todos nós sofremos, me parece que foi o apóstolo Pedro, né? Sabemos que as mesmas aflições se cumprem, é isso mesmo, entre os vossos irmãos do mundo, né? Mesmo jeito que sofre pastor Domingos, sofre Hélio, sofre Batista, sofre Claudomir, sofre Gregório, é as mesmas aflições, irmãos. Estamos com os pés na mesma terra, estamos no mesmo barco, do mesmo jeito, né? Lá em Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém não pecou. Sumo sacerdote, né? Supremo sacerdote. Aleluia. Você sabia que Jesus se compadece de você? Está aqui, a Bíblia está dizendo isso para nós. Ele está olhando para você e se compadece. Eu me lembro quando Jesus estava afastado no deserto e acompanhou ele uma grande multidão, e ele disse para os discípulos assim: olha, parece que eu vejo ele num local mais alto assim, e onde ele visualizava todo o povo. Ele disse assim: olha, eu tenho compaixão da multidão, tenho compaixão da multidão. E eu acho que da mesma forma hoje ele olha para nós aqui nessa terça-feira e também tem compaixão de nós. E nós precisamos muito, irmãos, dessa compaixão. Sentir a necessidade, né? Pedir a misericórdia, como o cego pediu: Bartimeu, Senhor, tenha misericórdia de mim. Aleluia, é uma guerra. Esse sumo sacerdote está presente. Irmãos, nós vemos lá na tentação de Jesus, nós tivemos alguns embates ali, né? Aconteceu alguns embates ali Jesus estava, após ser batizado, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Um momento que ele, ali no início do seu ministério terreno, e Jesus estava lá, foi conduzido pelo Espírito, e ele havia jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e a Bíblia diz que o tentador, chegando para ele, mandou que ele mandasse as pedras se transformarem em pães, e ele disse: está escrito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vimos aqui o próprio Jesus vencendo o diabo. E o que a gente observa aqui, irmãos, não existe uma forma melhor de se vencer o inimigo das nossas almas do que conhecendo a palavra de Deus. É por isso que o crente tem que ler a Bíblia. Existem muitos momentos, irmão Gessiano, na nossa vida, eu sei que acontece com vocês também, com todos vocês que são leitores da Bíblia. Existem muitos momentos, irmãos, que a gente está precisando de uma palavra, né? A gente abre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e parece que os versículos, aquele determinado versículo salta ao nosso coração, entra na nossa mente e resolve o nosso problema, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Deus sabe de tudo. É por isso que aqui, num momento como este, você deve ficar, irmão Cláudio, atento à mensagem. Quando chegar qualquer pessoa aqui para ler um versículo, para louvar a Deus com hinos que têm conotação com a palavra de Deus, a qualquer momento essa palavra pode saltar ao seu coração
e Deus falar com você e resolver um problema que há anos você tem orado. Crente, para vencer batalha, as guerras da vida, tem que ser amigo da palavra de Deus. Não é ser um portador, né? Está se discutindo aí o porte e a posse da arma, né? E nós temos uma arma, irmãos, que nós temos que ter a posse, né? A posse fica só em casa, não é? É isso mesmo, pastor? O senhor é muito bom nisso. Não na arma, né? O senhor já foi bom, hoje não. Ele é muito assim ligado, né, às leis, ele sabe. A posse, Gregório, a gente pode ter, né? E o porte pode andar com ela, né? Então essa arma que você tem aí, você tem que ter o porte e a posse, né? Ou a posse e o porte. Não é só comprar uma Bíblia, é andar com a Bíblia. Mas, como dizia o meu irmão Humberto, há muitos anos atrás, andar não é andar com a Bíblia. Ele estava pregando aqui, irmãos, é tão maravilhoso andar na Bíblia, andar aí nas ruas com a Bíblia debaixo do subaco. Né, Humberto, você lembra disso? Faz uns 60 anos isso. A Giovanira era recém-casada. Não é só andar com a Bíblia debaixo do subaco, não, irmã Deja. É no coração, é na mente, né? E Jesus era a própria palavra, era a própria palavra, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o diabo disse: olha, ô Jesus, porque o inimigo, irmãos, ele nunca vai bater numa porta que está fortalecida, José. Ele sempre vai procurar a parte mais fraca para poder bater. Se você tem aquela dificuldade com o sexo oposto, está sempre aparecendo alguma coisa nesse sentido para você. Se você é aquela pessoa revoltada, nervosa, que qualquer coisa quer dar um murro, um soco no nariz de alguém, está sempre alguém cutucando você para poder você dar um soco no nariz dele. E assim por diante. Ele vai bater na porta. Ele sabia que Jesus estava com fome, após um jejum. Então eu vou tentar nesse ponto aí. Eu vou falar para ele assim: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras, você não é o Filho de Deus, não tem todo o poder, manda essas pedras transformarem em pão. Em outras palavras, você não está com fome? Aleluia. Irmãos, olha, muitos de nós estamos orando pensando que Deus é obrigado a cumprir os nossos, suprir as nossas necessidades. Aquela necessidade momentânea ali, ó. Não, eu estou precisando, eu vou orar, vai aparecer 1 milhão na minha conta. E assim por diante. A minha necessidade agora, eu estou devendo, a conta vai aparecer paga. A minha energia vai... Pode acontecer? Pode. Temos testemunhos, pode. E faz. Eu estava ouvindo o Vaguinho falando esses dias, quando estava lá no norte de Goiás, né, Vaguinho? Dia de Natal, não tinha nada para fazer em casa, de repente chega um carro lá com um monte de coisas dentro do carro e enche a mesa que dá para ele repartir com mais 2 famílias. Ele já estava igual a Agar, né? Tinha deixado a Simone, mas a Monique tinha afastado. Ele tinha de carpir um lote da igreja para lá, já que não tem nada para a gente fazer de Natal. Bonzinho, né, Simone? Mas orando a Deus, falando com Deus, e Deus mandou o recurso. Deus manda. Mas, irmãos, se existe outra forma, né,
Deus não vai fazer a pedra da porta do sepulcro de Lázaro levitar, né? Tira a pedra. Esse tanto de homem parado aí, forte, precisando trabalhar, vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, vai atrás de serviço, esparrama aí, minha mãe falava, esparrama aí, currículo. Hã? Uma pessoa que é caminhoneiro, e o caminhão pegou fogo, e ele pediu a Deus para não deixar queimar o baú, né, que estava com a carga, e não queimou. E choveu na hora, no lugar. Deus faz isso? Faz, né? Mas, irmãos, primeiro, de quem que era a vontade aqui? A vontade era do diabo. Tem muita coisa na vida da gente, irmãos, que não é influência maligna, sabe? Meu irmão, você que está aí lutando e pelejando para arrumar um casamento, cuidado com a influência maligna. De repente aparece um casamento, você pensa que é o príncipe encantado, né? E depois do primeiro beijo ele vira um sapo. Hã? Eles ficam rindo, né? Mas é verdade. Há uma influência maligna. Quando o diabo vê que a gente está precisando de alguma coisa, irmãos, ele chega com um prato cheiroso, assim, sabe? Lembra de Esaú? Perdeu o direito de primogenitura porque estava com fome. Existem muitas famílias sendo destruídas, irmão, por causa de desejos momentâneos. Alguém querendo satisfazer um desejo da carne momentaneamente. É por isso que aí a palavra de Deus estando impregnada na nossa vida, na nossa mente, a gente já sabe quando é o diabo. O Espírito já, fala para você, não cai nessa não. Aleluia, não cai nessa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu com a palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem. A primeira necessidade de um ser humano ou de um ser vivo, né, é alimentar, não é? Não é, Giovanni? Sem alimentação ninguém sobrevive. Então, o diabo, muitas das vezes, devido às dificuldades, é por isso, irmãos, é por isso que nós temos que orar muito, né? A gente tem que orar muito para Deus mudar a situação política do mundo. Você sabia que o diabo está sempre querendo colocar alguém corrupto para roubar o dinheiro da merenda, para roubar o dinheiro que poderia gerar emprego em determinada região, num país, sabia? Quer que o corrupto esteja lá para poder o povo sofrer. O povo sofre, aí vai roubar, vai fazer alguma coisa, não tem como estudar, e vira aquela, e vai uma bola de neve, e o diabo trabalhando em cima da primeira necessidade. Não é assim? Mas está escrito, né? Aí ele continuou aqui, está aqui, pastor Domingos. A primeira necessidade é de alimento, né? Depois, porém, respondendo Satanás, disse, está escrito também, nem só de pão, Jesus, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí depois ele disse, quis tentar Jesus no exibicionismo, né? Exibicionismo, você já viu o exibicionismo religioso? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí ele já usou a palavra, porque ele conhece a palavra também, né? Está escrito também lá, viu? Que aos seus anjos dará ordem, está lá no Salmo 91, tá? A teu respeito,
e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mas Jesus, porque irmãos, a palavra é que combate essas coisas. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Um dia alguém se aproximou de Jesus, uns religiosos se aproximaram de Jesus e disse, queria ver um sinal. Queria a geração incrédula lá, gente que não tem fé querendo ver sinal. Quem é incrédulo, irmão, não vê sinal de nada, não. Aí Jesus falou, olha, nenhum sinal vocês vão ver, só o do profeta Jonas, que ele ficou 3 dias lá no ventre do peixe, né? Essa geração má. Eu até estava preparando um outro estudo hoje, falando sobre o ninho de cobra, né? Quando fala raça de víbora, é uma tradução, a nova tradução na linguagem de hoje fala um ninho com vários filhotes de cobra. Essa geração má pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado, senão do profeta João, que já está escrito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, Jesus não, em momento algum, ele quis se exibir, igual muitos de hoje, cada um na sua área. Alguns querem aparecer porque prega muito, outros querem aparecer porque canta muito, outros querem aparecer porque é humilde demais, o outro quer aparecer porque é mais santo do que todo mundo da face da terra, outro quer aparecer porque é melhor para administrar, outro quer aparecer, é tanto jeito de se exibir, é mais pentecostal, é mais espiritual, fala mais língua estranha. Paulo falou disso, né? Falou para a igreja aos Coríntios, olha, eu falo muito mais do que vocês é porque não vê. Eu estou fazendo isso escondido, lá com a porta fechada lá em casa, rapaz. Vocês é porque não está vendo, eu falo mais do que vocês, esse negócio de língua estranha. Inclusive, irmãos, orar em línguas estranhas, nós estudamos isso, parece que foi na escola bíblica, né? Foi, né, que falar, ou foi um estudo que alguém disse, parece que foi na escola dominical, não é? Escola dominical, falando que orar em línguas. Não, foi numa escola bíblica, eu acho que foi numa escola bíblica. Não lembro qual foi vocês são mais jovens do que eu, vocês lembram, né? Que orar em língua faz bem, a Bíblia diz, né? Ora bem, faz bem para a gente. Orar em línguas, né? Quando você está só, às vezes, orando em algum lugar, né? Orando, falando em línguas, né? O seu espírito vai sendo consolado. Deus vai testificando, o Espírito de Deus testificando com o seu espírito, né? Orar em línguas. Mas não para exibir, não para querer ser melhor do que ninguém, né? Jesus não faz isso, exibicionismo. Aí, ele levou para Jesus também, para ser tentado na área da fama. Primeiro, nas necessidades básicas, alimentação, depois exibicionismo, já que você tem poder, vamos fazer aqui um teatro aqui, fazer um teatro. Irmãos, é incrível, para quem conhece um pouquinho de psicologia, incrível quanto o teatro e também a hipnotismo, né? Está entrando no meio, na vida de muitos pregadores. Aí, parece que aquele mesmo espírito que estava lá nos James e Jambres, que fala assim, que são segundo os entendidos, que eles resistiram a Moisés, que está no Novo Testamento, alguém entende que é aquelas pessoas, aqueles magos, aqueles encantadores, que fez também as suas varas se transformarem em cobras, né?
Mas a cobra da vara de Moisés engoliu as outras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faz do mesmo jeitinho, até cura. Mas aí depois você vai ver lá, dançando, vai ver lá ele prega bem, faz tudo, mas está lá. Mas como, meu Deus, mas prega tão bem, tão maravilhoso. É o mesmo espírito dos magos de Faraó. Não tem durabilidade, não dura nada. O milagre, irmãos, que vem da parte do adversário, ou ele termina logo ali, tá? Ou o diabo coloca uma coisa muito pior. Ele tira uma dor de cabeça e coloca um tumor no lugar depois. Ele faz isso. É por isso, irmãos, que a fé é um caminho, às vezes árduo. Haverá dias que você, às vezes, vai chegar aqui arrastado. A vida do cristão não é, eu falo, repito, não é só monte de transfiguração, tem Getsêmani também. Sabe, tem havia cruzes, né? Pastor Bin já esteve lá. Tem os montes e os vales, né? Tem as vaias e os aplausos. Tem momentos de glória e momentos de inglórios, né? É assim, irmãos. Não desanima, não. Levanta a cabeça. A sua vida não é isso. Isso é só um momento da sua vida. Aleluia. Eudininha, isso não é sua vida. Isso aí é só um momento. É só uma passagem rápida da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Alguém perguntou para mim assim, qual foi a minha maior decepção? E eu tinha que responder essa pergunta. Eu fui pensar nas decepção, pensando só na minha vida passada. Eu falei, mas não tem nada que, parece que não existe nada na minha vida que, não, eu estou decepcionado, eu estou marcado por isso. Não tem nada. Às vezes a gente lembra de algumas passagens difíceis que a gente passou na vida, algumas perdas, né? Algumas coisas, mas depois eu falo Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Você não pode viver olhando para trás, coisas que passaram, que ficou para trás, irmão, eu ouvi hoje eu ouvi alguma coisa tão importante, um vídeo que alguém passou para mim, parece que foi até o pastor Moisés Pinto, não sei se ele passou para alguém aqui, falando, olha, não fique tentando segurar alguém na sua vida, que quer ir embora, não. Tem a passagem bíblica que a pessoa leu. Às vezes nós ficamos agarrados a uma situação e vivendo, e aquele negócio está pesado, está ficando para trás, a sua vida precisa continuar, e você não continua, porque você está emaranhado lá, né? Com uma situação do passado, e todos vão embora, e você fica para trás, e a sua vida não anda. Levanta a cabeça, vamos marchar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. A tentação da fama. O diabo transportou Jesus para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, né? E diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Aí Jesus disse: "Ó, não dá mais não. Aí você foi longe demais." Eu ia falar, mas não vou falar não. Eu ia falar assim: agora você pulou o cordinho. Não vou falar não. Agora você foi longe demais. Não dá para aguentar você aqui não. Tem momento que dá raiva, não dá, irmão? Situações que aparecem diante da gente que dá raiva. Vai embora, Satanás. Sai de perto de mim, pai. Vai-te, Satanás. Parece que eu vejo até a cena, Satanás virando as costas, soltando fogo pelas ventas. Vai-te, Satanás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque está escrito, Satanás. Olha, eu acho que isso aqui já teve que falar até mais alto, porque o Satanás estava longe já. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Eu tenho certeza que não serviu ele com aquelas pedras transformadas em pães, né? Serviram com maná celestial. O Pai mandou: cuida lá, cuida dele, vai lá e cuida dela. Ela está sendo atacada, está exausta, ela está sofrendo demais, mas ela vai lá na terça-feira, e eu quero falar com ela. Fala para ela. Aleluia. Que o tempo das lágrimas passou. Fala para ela que a tristeza será transformada em alegria. Fala para ela que o tempo da escassez ficou no passado. Fala para ele que o desemprego desapareceu da vida dele. Da agora para frente será uma nova história na vida dela. Alguém vai ficar sabendo, alguns vão glorificar a Deus, outros ficarão com inveja, alguns ficarão com raiva. Aleluia. Mas você vai glorificar o nome do Senhor. Choreando mais, sem demais, choreando mais. Pode glorificar o nome dele. Amas choreando demais, sem demais, choreando mais. Aquela presença maligna saiu, foi embora, aquela opressão foi embora, porque já tinha passado da tentação, já estava no segundo estágio, já estava na opressão. Porque se a gente for dando espaço para o diabo, ele vai entrando. Começa com uma tentação leve, vai forçando a barra, de repente você está no canto da parede, encurralhado. Sabe aquele negócio que de vez em quando você fala consigo mesmo, ou com alguém que você está próximo de você, que você confia? Agora eu não sei mais o que fazer. Não tem mais jeito. Essa frase, você sabe, você conhece essa frase? Acabou. Chegou a um limite que não dá mais.
Não suporto mais. Não aguento mais. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Eu quero que você saia daqui nesta noite. Eu quero que você saia daqui nesta noite, irmãos, como um gigante espiritual. Mais ou menos como Davi. Sabe, irmã Irani? Davi, irmãos, era aquele garoto, aquele rapaz, aquele homem, aquela pessoa, que quando não tinha mais jeito, dava-se uma raiva santa nele, que ele voava na barba do leão. Dava aquela coragem. Sabe quando você está assim, para todo lado que você olha, você está cercado. Você tenta correr, não tem jeito. Aí você enfrenta. Aí você parte para cima. Eu vou morrer, mas eu vou morrer agarrado. Eu não vou me entregar. Porque o diabo vai aumentando o sofrimento, vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando, para você desistir. Mas a Bíblia resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Contra o diabo, irmão, você não pode ir afastando assim não, afastando, 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 afastando. Você tem que ficar firme, mesmo que você esteja morrendo de medo, mas fica firme. Mesmo que você esteja por dentro, você esteja às vezes até amargurado, triste, você está abatido, mas fica firme na sua posição. Eu gosto muito de Eleazar, né, um dos 30 valentes de Davi, que ele foi guerreando, irmãos, ele foi guerreando, e matando inimigo com a sua espada. Chegou um ponto que deu uma cãibra, pastor Leonardo, nele assim, ó, que ele não conseguia mais largar a espada. Mas a Bíblia diz que ele ficou em pé lá, estava travado. Não dava conta de dar mais nenhuma espadada, em nada. Qualquer coisa era só cutucar que ele caía. Mas o diabo olhava lá de frente, no caso o inimigo, né? Olhava lá de frente, Deus me livre. Ele já matou tanta gente, não chego lá perto dele de jeito nenhum. Ele ficou firme. Travado. A espada pregou na mão dele, não tinha mais jeito de fazer nada. Aleluia, mas não caiu. Irmãos, não tem coisa melhor do que você levantar os punhos para o inimigo e dizer: eu não vou cair nessa, eu não abro mão da minha fé, eu vou defender a minha fé até o último suspiro da minha vida, eu não vou me dobrar de nenhum corrupto por aí, eu não vou me dobrar de nada dessa vida. Coragem. Às vezes força você não tem mais. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É a mesma coisa de você for expulsar um demônio. Um dia um irmão estava orando, e o diabo não saiu os anos. Ó. As horas foram passando, aquele negócio cansativo, e o irmão, meu Deus do céu. Aí ele chegou, pôs a mão na cabeça da pessoa que estava endemoniada. Pelo amor de Deus, diabo, vai embora. Eu não estou aguentando. Vai embora. Humilhando para o diabo. Não estou dando conta mais. Ah, meu Deus do céu. Você tem que ter autoridade. Em nome de Jesus. Sai. Resista.
e ele foge. Não é pedir pelo amor de Deus, não. Aleluia. Irmãos, eu recebi um conselho de alguém que quando não desse para falar tudo, para me deixar para a próxima terça-feira. E eu falei só 30%. Eu vou deixar para a próxima terça. Amém? Porque vocês já querem ir embora. Se eu for falar os outros 70, vai longe demais. Ou porque vocês vão voltar. Vão voltar na próxima terça. Quem vai voltar aqui na próxima terça? Agora, fica com a mão levantada. Vou aproveitar que vocês estão com a mão levantada. E vai trazer mais um. Não abaixa não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vou deixar para a próxima terça, olha. Eu só falei até aqui, ó. Tem daqui, tem desse lado todinho ainda para falar. Aleluia. E quando não der assim, eu vou fazer desse jeito. Vou fazer com 3, 4, terça-feira, que a gente fala assim, mais detalhes, né? E aí fica assim, igual aquelas, para quem já assistiu novela, né? Termina assim, de uma forma que a pessoa fica com vontade de assistir no dia seguinte. Mas não tem nada a ver com novela, irmãos. Eu não permito que nenhum crente da Assembleia de Deus assista novela. Se estiver assistindo, está rebelde. Tá bom? Não, estou falando sério. Se tiver alguém assistindo novela, para, em nome de Jesus, que esse negócio não é de Deus, não. Se você puder também, você tira lá da sua televisão uma forma de acessar a Globo. Tá? Tira lá da televisão a Globo. Na minha televisão lá não pega Globo, não. Nem se eu quiser, não tem jeito. Tá? Irmãos, os crentes têm que se posicionar. Tem milhares de pessoas que estão assistindo e vai assistir nessa transmissão ao vivo. Eu falo do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Tira a Globo do seu receptor de satélite. Tira lá. Tá? Não dá ibope para quem só quer ver o mal da igreja, fala mal da fé, quer destruir. Tudo aquilo que é bom para a gente, as pessoas são contra. Não, para com isso, em nome de Jesus.